Esse caso que, na verdade, é um mistério. Eu tenho a foto do Valneto Santos de Souza. Isso, na tela do nosso Cidade Alerta. Escuta essa história. Um homem simplesmente sai de casa para trabalhar. Ele é metalúrgico, fazia isso habitualmente, né? Saindo para trabalhar, voltava, tinha alguns hobbies, normal, como qualquer pessoa. E de repente, no trajeto da casa para a empresa, todo mundo da família achava que ele saiu e foi trabalhar. Mas no dia seguinte, que ele tinha que retornar para casa, ele não retorna. Passa as horas, a família preocupada. Passa a tarde e nada do Valneto chegar. À noite, a família já entra em desespero. Acionou a polícia. E aí começa aquele desespero todo da família, né? Onde é que ele foi parar? O que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Hospital, foi atropelado? Teve algum acidente? Passou mal? A gente pensa mil coisas, né? Passa um dia, nada do Valneto. 2, 3... Até que no quarto dia, a família recebe uma informação. Olha, tem um corpo simplesmente deixado em um rio. E só que ele estava numa condição estranha, né? Corpo com marcas de violência. E nós tivemos que desfocar a imagem em respeito a você, telespectador, né? Mas assim, a imagem é forte. E ele foi encontrado boiando, com as pernas amarradas. Estava sem calça, né, Vitor Prats? Estava sem calça, boiando, mas com as pernas amarradas e com indícios de violência. Óbvio que ele estava sem vida, né? Deixa eu falar com o nosso repórter Guilherme Campos, que está hoje aqui com a gente no Cidade Alerta. Bom, Gui, hoje à tarde você conversou com uma prima do Valneto, né? A família está tentando entender o que aconteceu com ele, já tem alguma pista, já sabe o que pode ter acontecido, porque é muita crueldade, né? Um homem amarrado, sem as calças e com marcas de violência num rio. Muita crueldade, Pagliani. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Eu conversei agora há pouco com a prima do Valneto, de 40 anos, e a família está, assim, querendo respostas. O que aconteceu com o Valneto, que tinha 40 anos, casado? Ele morava em Guariba, a cerca de 60 quilômetros daqui de Ribeirão Preto, e ele saiu para trabalhar de bicicleta. A empresa ficava a cerca de 10 minutos, né, da casa dele, e ele fazia isso todos os dias. Ele ia de bicicleta, mas no dia 16 de janeiro ele foi trabalhar e desapareceu. Ele teria que entrar por volta das 5h45 da tarde. Às 5h18 foi a última vez que ele falou com alguém. Ele mandou uma mensagem para o primo dele e estava tudo bem. Depois disso, Valneto desapareceu. E aí é o que você falou, depois que ele foi até o trabalho e não voltou mais para casa e não chegou nem a trabalhar. Então não se sabe se no meio do caminho aconteceu algo, se foi quando ele já estava chegando no trabalho. O fato é que ele não foi trabalhar, não tem um registro de ponto na empresa. Ele era metalúrgico e já estava nessa empresa há 17 anos, muito tempo. Ele que veio da Bahia em busca de uma vida melhor aqui no interior de São Paulo. E aí então, depois que ele não apareceu para trabalhar, não deu mais notícias, a família começou a fazer buscas, a família registrou um boletim de ocorrência e nada. Apenas no dia 20 de janeiro, 4 dias depois, é que um pescador encontrou o corpo do Valneto. E aí a polícia foi acionada, a polícia entrou em contato com a família, um primo do Valneto foi reconhecer o corpo, e aí uma morte cruel. Os pés estavam amarrados, vários hematomas pelo corpo, uma fratura na cabeça. E a família não sabe o que pode ter acontecido, não tem nem ideia. Eu perguntei hoje para a prima do Valneto se ele tinha algum problema com alguém, e a resposta foi não, se ele tinha envolvimento com drogas, com álcool, e ela também disse que não. E aí fica essa dúvida: o que aconteceu com esse metalúrgico que saiu para trabalhar de bicicleta e desapareceu? Então a família quer respostas, a família cobra a polícia para ir em busca de repente, câmeras de segurança para tentar identificar o momento em que ele saiu de bicicleta e o momento que ele teria sido abordado por alguém. A bicicleta e o celular dele não foram encontrados.
Então, o caso teria sido registrado como homicídio, como latrocínio, mas é algo que intriga também, né, a família, porque alguém mataria o Valneto dessa maneira para roubar a bicicleta e o celular? Bem provável que não. Então, a suspeita é que ele teria tido algum problema com alguém e isso aconteceu com o Valneto, né? Ele foi jogado num rio perto da cidade de Colômbia, a cerca de 150 quilômetros da casa onde ele morava com a esposa. E aí, Pagliani, a esposa do Valneto sentiu, né, o marido um pouco diferente nas últimas 2 semanas, porque ele costumava trabalhar durante o dia, mas nas 2 últimas semanas ele passou a trabalhar à noite. Ele entrava então por volta das 5h45 da tarde. E ela perguntou: tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Ele disse que não. Disse que estava tudo certo, não tinha problema com ninguém. Mas no dia 16 de janeiro, ele foi trabalhar de bicicleta como sempre fazia e não chegou nem na empresa. Ele não registrou lá o ponto, ele não chegou a trabalhar. O que aconteceu com o Valneto? Por que ele foi morto dessa maneira? São perguntas que a Polícia Civil agora tenta desvendar. Vamos acompanhar agora então a reportagem. Eu conversei com a prima do Valneto, que deu mais detalhes sobre como era o Valneto, um homem muito querido pela família, muito conhecido na cidade de Guariba, uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo, da nossa região. Então vamos acompanhar a reportagem, onde a gente traz mais detalhes sobre esse caso, que por enquanto é um mistério. Célia é prima de Valneto e conta que a morte dele é um mistério. Até o momento, assim, Guilherme, não tem nada, assim, nada. Às vezes a pessoa vai até imaginar que, como nada, como não sabe. Foi com ele. Essa história começou no dia 16 de janeiro. Valneto morava em Guariba, a cerca de 60 quilômetros de Ribeirão Preto. A casa dele ficava a 10 minutos do local onde trabalhava. Por isso, ele ia de bicicleta todos os dias. Mas dessa vez, Valneto não chegou na empresa. Não chegou na empresa porque não tem o ponto dele. Na quarta-feira foi onde meus primos já começaram a ir atrás e procurar, mas até agora a gente não tem resposta. Valneto era metalúrgico e neste dia deveria entrar para trabalhar às 5h45 da tarde. E a última vez que conversou com alguém foi pelo celular, às 5h18. Ele falou com o primo e estava tudo bem. Depois disso, Valneto sumiu e após 4 dias foi encontrado morto. O corpo estava em um rio na cidade de Colômbia, a mais de 150 quilômetros da casa de Valneto. Ele estava com os pés amarrados, tinha uma fratura na cabeça e vários hematomas. Foi um pescador que achou. Um pescador. Aí acho que ligou para a polícia, não sei para quem que ligaram, e aí foi Barretos, né? A delegacia de Barretos. Aí no sábado à tarde encontraram o corpo. Acho que dia 20, eu não tenho muita noção. Então, dia 21 de manhã, meus primos receberam a ligação da delegacia de Barretos, avisando que tinham encontrado um corpo, e eles foram fazer o reconhecimento. Valneto tinha 40 anos e era casado. Ele veio da Bahia e estava na mesma empresa há 17 anos. Nas 2 últimas semanas, o metalúrgico passou a trabalhar à noite e a esposa percebeu que Valneto estava diferente. Ela falava assim, tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem. É coisa do trabalho, né? Então ela até sentiu ele um pouco estranho, dias antes dele desaparecer? Tudo indica que sim, né? Por ela perguntar para ele se estava acontecendo alguma coisa, e ele falou que não, era coisa do trabalho. Era isso que ele falou para ela. A prima conta que Valneto era conhecido como Tuquinha e era muito querido. O Tuquinha de Guariba era uma pessoa muito querida. A gente não sabe o que aconteceu. O que nós sabemos dele era aquela pessoa maravilhosa que brincava, chegava em qualquer lugar. Era de uma resenha que vocês não fazem ideia. Só quem conhecia para saber o que eu estou falando. Lembrar de Valneto é lembrar dos momentos felizes, dos momentos alegres, né? Ele, mesmo num momento de dificuldade, ele nunca demonstrava tristeza, estava sempre alegre, estava sempre feliz.
Infelizmente aconteceu essa fatalidade e eu espero que Deus faça justiça. Foi uma pessoa irmão, uma pessoa amigo, uma pessoa que a gente, principalmente eu, né, que eu tive uma convivência, uma infância. E é difícil mesmo. E força para a família, para todos nós amigos aí, para superar essa perca aí de um grande amigo, né, que nos deixou. Com certeza está fazendo muita falta e vai fazer muita falta. Descanse em paz, meu irmão. O caso está sendo investigado. A bicicleta e o celular do metalúrgico não foram encontrados. A família quer saber o que aconteceu e espera uma resposta da polícia. A justiça tem que fazer alguma coisa, tem que buscar, tem que investigar, tem que procurar, tem que saber. Eu acredito que não existe o crime perfeito. Por mais bem feito que ele seja, uma hora vai ser descoberto. Só que a gente não quer que demore. Gente, sabe o que eu tô olhando aqui? Eu tô com essa reportagem aqui e eu tô achando muito estranho. Sabe por quê? Bom, vamos entender o seguinte. Ele foi pego, concorda? Com a bicicleta e com o celular. Isso é fato. Aí, para esse homem aparecer em Colômbia, num rio, ele tem que ser desovado de algum lugar. E eu tô vendo pelo mapa aqui uma hipótese, óbvio, né, que a Polícia Civil vai investigar isso. Tá até vendo com o Vitor Prado, com o pessoal Pierre, toda a turma aqui, é o seguinte, se for parar para pensar em Guariba, você não tem um rio lá, mas tem o rio do lado ali da usina, São Martinho, que é o rio Mogi Guaçu, é um rio grande, quem passa por ali na nossa região. E esse rio, se a gente for acompanhar, ele vai indo por Barrinha, Santa Terezinha, aí ele passa por Preso Pitangueiras, ele desemboca no Rio Pardo, do Rio Pardo ele passa em Viradouro, Terra Roxa, Cajuru e vai indo, ó. Vai indo, vai subindo. Porto Zinco, aí ele chega, desemboca ali no Rio Grande. E o Rio Grande, é que eu tô olhando no celular, viu, gente? Por isso eu tô com a cabeça baixa aqui, mas eu tô tentando ver a trajetória do rio. E aí o Rio Grande desemboca, aliás, o Rio Grande, ele sai lá em Colômbia, que é exatamente onde o corpo foi encontrado. Se a gente for parar para pensar, são 150 quilômetros de distância. Por isso esses 4 dias. É uma hipótese. Agora, o celular dele está onde? A bicicleta. Eu digo celular porque, para e pensa, se a Polícia Civil então pede um rastreamento para a empresa, pela operadora, ela vai conseguir saber pelos sinais ou pelas antenas qual é o ponto que o celular foi encontrado ou que o celular foi visto ou identificado pela última vez. Será que foi para aquela região ali próximo da usina? Porque em algum momento foi subtraído esse celular e essa bicicleta. E agora? Como é que está essa história? E é a Colômbia que vem investigar ou será que é Guariba nessa história toda? Procuramos a Secretaria de Segurança Pública do Estado para a gente entender esse caso. Informou que o caso vai ser investigado a princípio como homicídio, apesar de ter a bicicleta e o celular subtraído da vítima aí, mas a gente não sabe em que condições. E a Polícia Civil está aguardando resultados dos exames feitos pelo Instituto de Criminalística e Médico Legal. Os agentes acreditam que essas análises vão ajudar a entender o que aconteceu com o Valneto. Bom, a nota está muito superficial, né? Porque o IML, enfim, a perícia vai saber, olha, foi uma pancada ou se teve alguma outra lesão, mas assim, gente, Vitor Pratos, eu acho que é o caso que nós vamos ter que entrar nessa história aí com Cidade Alerta, porque assim, é muito estranho um corpo percorrendo 150 quilômetros por rios da nossa região e um pescador lá de Colômbia que vai verificar o que aconteceu. Ou o corpo, né? Pode esperar, gente. Cidade Alerta vai entrar nessa história e nós vamos trazer para vocês aí. Muito sinistro.